E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, continuando o assunto de operações com números decimais. Hoje, vamos falar um pouco sobre a multiplicação com números decimais. A multiplicação de um número decimal por um número natural. A multiplicação entre um número decimal, que é um número com vírgula, e um número natural é feita da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. O número natural deve multiplicar todos os algarismos de um número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Um exemplo aí. Determine o produto entre 3,33 e 2, ou seja, eu vou fazer a multiplicação entre 3,33 e 2, certo? Então, eu vou pegar meu número natural e multiplicar todo mundo aqui do decimal. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. E a posição da vírgula vai permanecer na mesma que estava aqui no número decimal, quando eu estou multiplicando aqui um número decimal com um número natural. Então, a posição da vírgula vai permanecer. Outro exemplo aí, ó, vamos efetuar 4 vezes 0,37 utilizando o algoritmo usual da multiplicação, né? O 0,37. Aqui, cada um em sua posição, certo? Aí eu faço a multiplicação, faço 4 vezes 7 centésimos, vai ser igual a 28 centésimos, eu coloco o 8 e sobe o 2, tá? Aí eu faço 4 vezes 3, que vai ser igual a 12. 12 mais 2, 14, coloco 4 e vai 1. 4 vezes 0, 0, e 1, sobra 1. Aqui, a posição da vírgula fica a mesma, certo? Então, vamos ter 1,48. Então, ficaremos com 1 unidade, 4 décimos e 8 centésimos. Agora, a multiplicação por 10, por 100, por 1000. Que eu vou multiplicar esse número decimal pelo valor 10, 100 ou 1000, tá? Por exemplo, aqui, 10 vezes 3,42. Ele fez por etapa. 10 vezes 3 unidades vai ser 30 unidades. 10 vezes 4 décimos vai ser 40 décimos ou 4 unidades. E 10 vezes 2 centésimos vai ser igual a 20 centésimos ou 2 décimos. Juntando todo mundo aqui vai ser igual a 34,2. Então, 10 vezes 3,42 vai ser igual a 34,2. A mesma coisa fez aqui com 100, fez por parte. Mas aí é uma coisa muito simples, uma dica muito simples. Quando você tiver uma multiplicação de um número decimal por 10, por 100, por 1000, a única coisa que você tem que fazer é repetir o número e andar com a vírgula. Andar com a vírgula para o lado direito, viu? Então, por exemplo, multiplicar por 10. Aqui só tem um zero, então a vírgula só vai andar um número. Aqui, a vírgula estava entre o 3 e o 4, então ela andou para a direita uma vez. Agora ela está aqui, ó, depois do 4. Ela está entre o 4 e o 2. Aqui, quando foi com 100... Então, no 100 eu tenho 2 zeros, então a vírgula vai andar 2 vezes para a direita. Ela estava aqui, ó, entre o 0 e o 2. Então, ela vai andar 2 vezes para a direita. Aqui, ó, passou uma vez do 2, passou uma vez do 7. Então, ela ficou aqui depois do 7, ficando 27,4. Então, quando você tiver essa multiplicação de números decimais por 10, por 100, por 1000, você vai andar com a vírgula para o lado direito. Vai ser mais rápido. Ande com a vírgula para o lado direito, a quantidade de zeros que tiver. Se tiver o 10, é só uma vez, que só tem um zero. O 100 é 2 vezes, porque tem 2 zeros. E o 1000 é 3 vezes, porque tem 3 zeros. Agora, multiplicação de número decimal por um número decimal. Para multiplicar dois números decimais, também multiplicamos da mesma forma que fazemos com os números naturais. A diferença está na colocação da vírgula, pois ela deverá ser inserida de modo a deixar o número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores multiplicados. Ou seja, se os dois fatores tiverem 2 casas decimais, o resultado deverá ter 4 casas decimais. Então, vai depender aí a colocação da vírgula de acordo com as casas decimais dos meus fatores, ou seja, dos números que eu estou multiplicando. Vamos para um exemplo. O produto de 1,05 e 1,2. Antes de efetuar, lembre-se também que 1,2 pode ser apresentado como 1,20, tá bom? Então, vamos lá.
1,5 vezes 1,20, a gente vai multiplicar como se fosse 105 vezes 120, tá? Resultando neste valor todo aqui, tá? 12600, ok? Aqui você vai ver quantas casas decimais tem no primeiro número. Temos 2 casas decimais. E aqui eu tenho quantas casas decimais no segundo número. Também temos 2 casas decimais. Ou seja, o resultado vai ter que ter 4 casas decimais. Ou seja, 4 algarismos depois da vírgula, tá bom? É como se a vírgula aqui tivesse, ó, no fim, né? Aqui, ó, se a vírgula não estivesse aqui, ela estivesse aqui no fim, ela tivesse sumido e ela teve que voltar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ficou aqui, antes do 2. Então, aqui eu realmente tenho 4 casas decimais, que é a quantidade de casas que eu tenho que ter. Então, quando eu for multiplicar, eu multiplico normalmente, esqueço da vírgula por 1 minuto. E no final, eu vou contar quantas casas decimais tem no primeiro número e quantas casas tem no segundo número junto. E aí vai determinar a quantidade de casas que vai ser do meu resultado. Exemplo, Márcia estava indo para o seu trabalho e percebeu que o seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela avista um posto onde o preço do combustível era de R$ 4,64. Se Márcia colocar 5,5 litros de combustível, quanto ela deverá pagar? Então, vamos lá para o nosso exemplo. Aqui a gente já tem a multiplicação feita. 5,5 litros a gente pode representar por 5,5 ou 5,50, né? Então, a gente faz a multiplicação aqui, ó. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 4, 0. 5 vezes 4, 20. Coloco o 0 e sobe o 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2, 32. Coloco o 2 e sobe o 3. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. 5 vezes 4, do mesmo jeito. 0, 2, 3 e 2. Soma todo mundo e sobrou este número aqui, tá? Para saber onde vai colocar a vírgula, tenho quantas casas decimais aqui? 2. E aqui, 2 também. No total, tenho 4 casas decimais, ou seja, tem que restar 4 algarismos aqui. E se você ainda não sabe colocar, então imagine o seguinte, a vírgula está aqui no fim, invisível, ela vai aparecer e vai andar para o lado esquerdo 4 números. 3, 4, então ela ficou aqui, ó. Então a vírgula ficou aqui entre este 5 e este outro 5 aqui. Agora vamos para mais um exemplo, pessoal. Temos 3,67 vezes 1,5. Então, vamos lá. 5 vezes 7 vai ser igual a 35. Coloco o 5 e sobe o 3. 5 vezes 6, 30. Mais 3, 33. Coloco o 3 e sobe o outro 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. E agora a multiplicação por 1, né? E multiplicando todo mundo aqui de cima. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 3, 3. E a soma aqui vai dar exatamente isto, tá? Agora vamos usar as vírgulas. Tá? Então, agora vamos usar a vírgula. Aqui no primeiro número, a gente tem 2 casas decimais depois da vírgula. E aqui a gente só tem uma casa decimal depois da vírgula. Então, a vírgula aqui ela está invisível, mas ela vai aparecer aqui no final do último número. E ela vai andar para a esquerda 3 vezes. Então, ela vai voltar para a esquerda 3 vezes. Então, ela vai voltar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ficando aqui entre este 5 e este outro 5 aqui, resultando em 5,505. A próxima multiplicação é de 0,075 vezes 0,001. Fazendo a multiplicação aqui, 1 vezes todo mundo aqui de cima é só repetir, depois a multiplicação por 0. Somando todo mundo vai resultar nisto aqui. No primeiro número, a gente tem 3 casas decimais e no segundo, a gente também tem 3 casas decimais. Ou seja, no total, a gente vai ter 6 casas decimais, tá bom? Então, a vírgula está aqui, ó, invisível. No último número aqui, ó, no último algarismo aqui, 5. E ela vai andar para a esquerda, né? Ela vai voltar 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Então, ela parou aqui. Então, resultou neste número aqui. Tá certo? Então, o cuidado é só a posição da vírgula quando a gente está trabalhando a multiplicação de números decimais, né? Um número decimal vezes outro número decimal. Você vê a contagem das casas decimais no total e vai andar com a vírgula voltando desde o final até o começo, a quantidade de casas decimais necessárias.
Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre a multiplicação de números decimais. Tente entender que é a mesma forma que a gente faz a multiplicação natural, só tendo que prestar atenção na colocação da vírgula, principalmente quando for multiplicação entre números decimais, certo? Tire suas dúvidas com seus professores, resolva as atividades e até a próxima aula.